Todo mundo ouve falar de headhunter. São muitas movimentações de profissionais no mercado que surgem a partir da ação de um headhunter. Mas o que exatamente faz o headhunter? Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para a conversa de hoje, eu tenho aqui dois convidados e uma convidada que são da própria Robert Half, porque o assunto é, como eu já antecipei, o headhunter, como vive, como funciona, o que faz. Deixa eu começar então aqui, ladies first, pela Mariana Santos, que é gerente de Talent Acquisition da América do Sul. Mariana, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Obrigada, o prazer é meu. Muito bom estar com vocês. Muito bom ter você aqui. E temos também dois headhunters aqui. Começar pelo Caio Rodrigues, que é headhunter de engenharia e tecnologia da Roberts Half. Ô, Caio, muito legal ter você aqui também. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo aqui para o podcast. Fala, Cássio, muito bom estar aqui. Como o pessoal tem costume, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer enorme. E também dividir tanto com a Mari, que tem bastante tempo já de trajetória aqui conosco, quanto o Miller, que é colega de mesa meu. Prazer enorme. Não sei se eu já adiantei ali, já dei algum spoiler aí das apresentações. Mas é bom que dê. Aliás, esse bom dia, boa tarde, boa noite, ô Caio, quem usa há muitos anos, não diria que inventou, mas quem é uma pessoa que usa há muitos anos isso, é o Luciano Pires, que é um dos mais antigos podcasters do Brasil, e ele esteve aqui com a gente no episódio 17. Quem quiser, volta lá e ouça o episódio 17, em que o Luciano Pires fala da infoxicação, e ele tem esse bom dia, boa tarde, boa noite, acho que desde 2006, por aí. Então, é um bordão legal. Mas, já que você já antecipou, eu completo aqui, Nosso convidado para fechar a mesa aqui é o Miller Gomes, que é headhunter de finanças. Miller, muito legal ter você também aqui. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço, Cássio. Obrigado pela oportunidade e o espaço aí de compartilhar um pouquinho do que é o dia a dia de um headhunter, o que a gente faz aí com muito prazer. Então, obrigado por esse espaço. Imagina, eu que agradeço. E vamos lá, então. A gente falou já a palavra algumas vezes aqui, headhunter, que é o tema central do nosso papo de hoje. E vamos começar aqui conceituando. É claro que as pessoas têm uma ideia do que é o headhunter, todo mundo conversa disso no mercado, mas eu queria ouvir de vocês, que são os experts. O que faz exatamente um headhunter? Vamos lá. O headhunter, acho que tem diversos aspectos. Eu gosto de enxergar o headhunter como um intermediador. No final do dia, headhunter é uma pessoa que conhece o mercado, conhece os profissionais, ou seja, eu tenho meus candidatos, as pessoas que eu venho a representar, a gente usa muito essa palavra aqui, e conheço os meus clientes, conheço a empresa. E basicamente, o que a gente precisa fazer é conectar uma ponta com a outra. Então, eu preciso entender muito bem o que os meus clientes, as empresas e o mercado estão demandando, o que eles precisam com profundidade e o que o meu candidato profissional que eu estou representando pode entregar. Então, no final do dia, eu estou fazendo um match, usando aí o linguajar dos aplicativos. Estou entendendo o que um precisa e o que o outro precisa e conectando as duas pontas. De maneira bem simplória, eu acho que no final do dia é isso que a gente está buscando, tá? Com a profissão do headhunter. Eu compartilho da mesma ideia, Caio, e acrescento que a gente tem uma responsabilidade aí de ser um conector, Então a gente faz essas conexões entre os desafios que a empresa tem, para realizar objetivos, metas, e os profissionais que possuem sonhos para realizar, e para realizar esses sonhos, eles querem atingir alguns objetivos e metas. Então, a gente ajuda esses profissionais a realizar sonhos, encontrando os objetivos e metas que levam eles para essa direção. Então, acredito que nós somos os conectores nesse aspecto aí. E eu acho muito legal, porque assim, você falou de match, Caio, é tipo, vocês são o Tinder, Só que o Tinder em pessoa, assim, conectando o profissional com o trabalho certo.
E é muito legal que, assim, do lado do cliente também, ajudá-los, né, a achar esse talento, né, que eles buscam mesmo para completar o time, para aumentar, né, a produtividade, estar próximo aí do cliente, entendendo a necessidade e impactando vidas, né? Tenho certeza que os meninos têm histórias lindas, assim, de uma pessoa desempregada que a gente conseguiu recolocar, pessoas que precisavam de uma oportunidade melhor e que muitas vezes a oportunidade não chegava até ela, mas com o contato de um headhunter, né? Acho que muitas pessoas que eu já entrevistei falaram, como você foi parar nessa empresa? Um headhunter me achou no LinkedIn, me ligou, então isso é super legal, né? Eu acho que essa conexão que a gente traz também com o mercado, né? De alcançar as pessoas estão trabalhando, estão muito na correria, muitas vezes não está com tempo de parar para olhar, mas querem algo melhor. E a gente pode estar ali, né, ajudando eles a acharem essa oportunidade. Acho que esse é um ponto bem legal aí da vida do headhunter também. Total, Mari, eu vejo em linha fazendo conexão aí com o que você comentou e com o Caio trouxe para a gente, o nosso perfil de ser consultor, né, de ser consultivo, tanto para o cliente, né, para entender, e aí não é só, você precisa de um profissional com essa formação, mas não, entender do negócio do cliente, então, o quanto que isso impacta, falando de mercado, falando de segmento, falando de transações específicas daquele nicho de negócio, né, então fazendo esse apoio consultivo para o cliente, um profissional que tenha um background desse segmento pode te ajudar nesse desafio que você tem. Poxa, eu nunca pensei, porque eu só tenho conhecimento do meu segmento. Então a gente tem um papel muito consultivo e nas duas pontas, né? Tanto com o cliente, com essa mescla de segmentos, quanto com o próprio profissional. Poxa, eu tenho isso como desafio da minha carreira. Onde que eu posso conseguir isso? Em qual empresa que eu posso desenvolver esse meu lado, esse objetivo que eu tenho de vida em muitos aspectos? É muito fácil a gente que está de fora e que não vive o dia a dia do headhunter confundir o headhunter com o recrutador, né? Porque você faz um pensamento, acho que lógico, mas muito simples e talvez não seja nem tão verdadeiro, que assim, a empresa tem a vaga lá, anuncia, vem os candidatos e pronto, está resolvido. Para que um headhunter, né? O Miller já deu até um pouco aí da resposta, né? Porque vai ser uma busca com muito mais precisão, com muito mais alinhamento àquilo que a vaga exige, né, para você trazer a pessoa certa. Mas aí vem a pergunta assim, o recrutador também não faz isso? Então, a minha pergunta para vocês é, qual é a diferença do headhunter para o recrutador? Eu vou até fazer uma pequena introdução e depois passar a bola para o Caio, que eu acho que ele Vai lá, consegue Miller. aprofundar nesse tema de uma forma bem bacana. Eu acho que uma analogia que eu gosto de utilizar bastante, Cássio, é a questão do iceberg, né? Então, você tem um iceberg, você só vê a ponta do iceberg. Normalmente o recrutador fica naquela seara ali, naquela ponta do iceberg. E às vezes o mar baixa um pouco, então você consegue ter acesso um pouquinho mais o que está abaixo desse iceberg. E aí, o que seria esse iceberg? O que o recrutador faz? Então a gente está falando de LinkedIn, sites agregadores de currículos, o próprio portal da empresa. Então, esse é a ponta do iceberg. O headhunter, e aí nós atuamos no que está por baixo desse iceberg, ou seja, ligar para um profissional da mesma área e pedir uma indicação, fazer uma entrevista com um profissional e mapear qual era o melhor profissional que esse profissional já trabalhou na carreira, falar com um líder de alguma grande companhia e pedir uma indicação para esse líder de alguma outra empresa que ele já trabalhou. Então, é um caçador de talentos mesmo, é buscar de uma forma mais ativa, né, Caio? Acho que é muito do seu dia a dia aí, né? Do nosso, né? Do nosso dia a dia. Acho que tem alguns aspectos da posição que o recrutamento ele é intrínseco, né? O recrutamento ele está ali dentro da posição de headhunter e ele é parte fundamental do processo para você atuar como headhunter. Todas as skills que a gente encontra, as competências de um recrutador, elas precisam estar no headhunter. Mas o headhunter tem alguns outros pontos que se diferenciam e eu vejo que em muitos casos tem excelentes recrutadores que eu conheço que eu tô toda hora chamando para trabalhar com a gente, que eu falo, você daria um excelente headhunter também, que é o skill comercial, é uma profissão de venda. E a gente está todo momento exposto para mercado, e aqui na Robert Half a gente tem um agravante que a gente não pode trabalhar dentro daquele paradigma de mercado de vender para alguém executar, e aí o vendedor vender o sonho, porque aqui no caso o headhunter ele faz os dois, a gente está envolvido com a venda do produto, da solução, do serviço, o nosso produto no final do dia é o capital humano, são as pessoas que a gente conhece, que a gente cria relacionamento, que a gente aprofunda, entende de fato o que eles fizeram, quais foram as entregas, quais foram os projetos.
E a todo momento eu estou exposto para o meu cliente falando justamente desses candidatos, do que a gente entrega em soluções em pessoas, e aí eu desligo o telefone com o meu cliente, eu vou para a mesa, eu vou para uma sala de entrevista. Então você está vendendo para os dois lados, é isso? Exato. Você está vendendo o candidato para a empresa ou a empresa para o candidato ou as duas coisas? As três, né? O lindo exato, o bonito da profissão de headhunter é que depois de um tempo de casa, você entende que uma coisa mistura com a outra. Na verdade, você está vendendo e recrutando a todo momento e não existe uma atividade sem a outra. Então, é uma profissão que ela demora, é como o vinho. Quanto mais tempo de casa que você tem, mais maduro você fica. Mas é uma profissão que ela recompensa os esforços de médio e longo prazo, porque, como eu disse, tudo é relacionamento para a gente. É muito difícil, às vezes, separar uma venda de um recrutamento. Mas, no final do dia, eu estou com um candidato na sala, eu estou vendendo uma vaga para ele, eu estou vendendo um sonho para ele. Eu estou vendendo o Mas termo que a gente vendendo usou no bom anteriormente. sentido, né, Caio? Porque, Exato. assim, às vezes, quando você fala a venda, parece um pouco, pode parecer, não é que, o que você está dizendo, mas pode parecer que você está iludindo alguém. Não é isso, você está procurando, como vocês já falaram, o match, é venda nesse sentido, né? Pô, achei aqui o cara, achei a vaga, né? Agora dá um match. É dessa venda que a gente está falando? A gente tem uma ilusão muito grande de mercado, a gente tem uma ilusão muito grande de mercado, paradigma do vendedor, acho que do vendedor que vende uma vez e some, desaparece, né? Vende uma solução e te empurra um produto, te empurra um serviço. Mas eu acho que todo mundo teve um bom exemplo de uma loja de departamento, você sentar com um vendedor, que ele vai chegar para você e falar assim, qual que é o tamanho da tua família? Que horas que você assiste TV? Vender um sofá, por exemplo. Você tem gato em casa? Ele vai te fazendo várias perguntas. É esse tipo de venda, é uma venda consultiva. Eu estou precisando entender o que meu candidato tem de sonho, de pretensão, de almeja para a vida dele, para falar, pô, beleza, eu acho que eu tenho essa oportunidade aqui para você. Ou muitas vezes que eu já fiz mesmo, estava com o candidato em processo, era finalista, falei, acho que não é para você. Acho que não vai ser. O que você está me trazendo aqui, eu acho que não vai fazer sentido. Vamos dar um passo para trás. E nessa linha, né, Caio, falando de venda, né, a gente não está vendendo um produto que eu quero que você leve embora. Não, eu estou resolvendo um problema seu, eu estou resolvendo um problema de negócio da companhia. E do profissional, a gente está vendendo que a gente está mostrando para ele que ele pode ser feliz no trabalho, conquistando os desafios dele, num lugar que proporcione isso. E aí, atrelado à venda, e aí acho que vale até a pena chamar a Mari para compartilhar nesse ponto, que é, além de estar vendendo e solucionando problemas, é estar atento a todas as possibilidades. E a Mari aqui é expert nisso para enxergar todas as possibilidades de encontrar perfis que são aderentes com o que a gente acredita, com o que a gente aplica. Então, essa atenção que o headhunter precisa ter em todos os aspectos. Estou numa conversa com o cliente, estou numa conversa com o candidato, ou estou numa postagem do LinkedIn, ter essa atenção às possibilidades, né, Mari? Sim. Não, e para complementar os meninos, Cássio, eu tive essa experiência, tá? De headhunter e de recrutadora, então acho que posso trazer. Lógico que eu comecei como headhunter, então isso me ajudou muito, porque eu acho que a grande diferença hoje é o conhecimento de mercado que a gente ganha como headhunter, né? Assim, os contatos, como o Miller e o Caio falou, né? Você pede uma indicação, você vai além do que as ferramentas hoje nos proporcionam, né? Numa empresa eu também trabalho com LinkedIn, eu também trabalho com algumas ferramentas, mas é um conhecimento muito grande de mercado, né? Como eles falaram, a gente faz os dois lados. Então, eu estou visitando o cliente, conhecendo do mercado dele e estou contratando para o mercado dele, mas de fato eu fui ali na empresa, eu vi a realidade, eu estou sempre antenada com as notícias, a gente está sempre sabendo o que está acontecendo na economia, e o headhunter, ele vira um consultor para o cliente também, né? Até a gente tinha falado um pouquinho antes, os meninos contaram, tipo, muitas vezes o cliente liga e fala, Miller, eu quero contratar assim, que tipo de vaga que eu contrato? Qual que é o nível dessa vaga? Qual o salário que vocês pagam? Então, assim, o headhunter, acho que ele vai um pouco mais além devido ao conhecimento de mercado, né? O recrutador, ele trabalha pra caramba também, eu acho que, né, tem todo esse viés, mas acho que é muito isso que o Caio trouxe, ter esse viés comercial, esse olhar comercial, e é vender, né, a gente não vende, igual falou, um produto, né, é sempre pensando também, olhando para os dois lados têm que sair felizes, né, os dois lados têm que sair satisfeitos, assim, né, esse acho que é um grande ponto, assim, e quando a gente fala em perfil, é exatamente isso, né, por isso que devido a esse fato comercial, esse relacionamento, eu preciso de pessoas com alta energia, excelente comunicação,
tem que ser comunicadora, tem que ser apaixonado por pessoas, por conhecer a história das pessoas. Meu, me conta como que você chegou ali. Não é só uma entrevista simples, sabe? Tipo, deixa eu só bater aqui, se ela tem o certificado X, a graduação X, Y, Z, se ela teve essa experiência. Não, me conta a sua história, né? Onde você quer chegar, da onde você veio, a sua experiência. Então, tem que ser alguém apaixonado realmente por pessoas, tem que gostar do comercial, né? E eu falo isso porque eu sei que muitos recrutadores não curtem, né? Gostam de focar só no candidato, e lógico que a gente também tem uma venda ali, né, da vaga para o candidato e tudo mais, mas tem que gostar desse lado comercial, de fazer venda, ser motivado por metas, por foco no resultado, tem que ter esse perfil, assim, bem para frente, a gente fala, né, assim, bem focado em resultado, com ânimo, sabe, que faça com paixão. A gente estava até falando isso aqui antes, todo mundo fala meio alto aqui na empresa, mas é porque o pessoal fala empolgado, assim, gosta do que faz, né, então esse é um perfil, com certeza, que a gente está sempre de olho, assim, tanto de um recrutador, porque a gente sabe que tem recrutadores que querem mais, querem ir além, querem aprender, querem se desenvolver, são super bem-vindos esse perfil, quanto pessoas da área comercial também que querem se desenvolver ainda mais e poder vender algo com propósito, né? Eu acho que trabalhar com venda e com propósito é um match perfeito também, né? Não só vender algo por vender, assim. E desse jeito que você está explicando, Mari, parece muito com o vendedor, como o Caio tinha falado, né? Isso faz lembrar a descrição do perfil comportamental. Claro que as habilidades e as atividades são outras. O Headhunter se parece também com o vendedor na remuneração? É comum ter, por exemplo, um fixo mais um variável? É mais comum ter só o fixo, só o variável? Como é que é essa parte? Também é parecido com o vendedor? Não. Sim, super parecido, a gente segue muito essa linha, a gente tem um fixo, tem um excelente, né, pacote de benefícios, mas a gente tem um variável bastante atrativo de mercado. Então, como a gente falou, né, o vendedor, ele é muito motivado também, né, pelas metas, pelo financeiro, por alcançar premiações, a gente tem muitas premiações aqui na Robert, né, então tudo isso faz com que motive também para que a gente alcance também o nosso sucesso e que a gente também seja feliz no trabalho, né, façamos os outros felizes, mas a gente também. Então, sim, esse é o modelo que trabalhamos hoje, Cássio. Legal. Tá me dando vontade de ser headhunter ouvindo vocês falando. Vocês entendem bem a ideia. Vocês são muito apaixonados pelo que vocês fazem. Quando a gente fala de alguma coisa com paixão, a gente realmente, né, cativa os outros e influencia, né? Agora, qual é o lado ruim? Qual é o lado... não sei se ruim, se a gente também, se eu usei a palavra certa, porque que é ruim para um, pode não ser para outro, pode ser legal para outro, né? Mas, assim, qual é o lado, então, mais desafiador, né, de quem é headhunter? Onde é que as pessoas, às vezes, se deparam com as principais dificuldades? Aproveitando o gancho, Cassio, temos vagas, né? Importante deixar claro Isso que eu também. ia falar, Né? Cássio. Temos vagas. Manda CV aí. Procurem a Mari no LinkedIn. Eu vejo que o contexto aí, usando o gancho da pergunta, até aproveitando o que a Mari trouxe, como a gente está falando de um perfil de vendas, até porque tem um contexto da Robert Half, uma empresa americana, então a gente é muito orientado para resultado, e isso é muito presente nas culturas de empresas americanas, mas isso é inerente à profissão do headhunter. E como você comentou, não é ruim, tem um bônus, tem um ônus. Naturalmente, por estar inserido dentro de uma cultura de alta performance, é um ambiente de alta entrega. Você precisa ter indicadores, você precisa ter controle, você precisa ser muito organizado. Vão ter dias que vão ser exaustivos, vai ficar muito tempo em sala de entrevista, você manter foco durante 1, 2, 3, 4 entrevistas seguidas é exaustivo. Você vai falar muito, vai precisar tomar água. Então, é uma profissão de muita entrega. E, naturalmente, isso está totalmente atrelado ao perfil do vendedor. O vendedor, ele, usando a gente tem o CNPJ da Robert Half, mas sempre vai ter o CPF ali do vendedor. Ele sempre está olhando para o nome dele. E, então, precisa ter um senso de dono muito grande, uma autonomia muito grande. E isso, naturalmente, conversar com qualquer empreendedor, qualquer pessoa que está criando um negócio próprio, ele vai precisar ter uma alta entrega, um momento de construção muito grande. Então, naturalmente, eu acho que os ônus, eles vêm naturalmente ligados ao que a gente está querendo construir como profissional. Acho que nessa linha de desafios, né, a gente pode falar também de saber controlar as emoções, né, Cássio? Porque você imagina numa empresa de alto volume, e aqui vou dar um exemplo muito simples, a gente está conduzindo 5 processos ao mesmo tempo.
para cada processo a gente apresentou média 10 pessoas. A gente está falando de 50 pessoas que a gente teve contato, que a gente entrevistou, que a gente falou por telefone e que a gente criou um certo vínculo com essas pessoas. E no final, somente 5 serão aprovadas, né? Porque é uma para cada vaga. E a gente está falando de outras 45 pessoas que a gente tem que ligar e dar um feedback. E não é um feedback simples de falar, ó, você não foi aprovado. Poxa, para essa oportunidade específica, para esse desafio, para essa meta que a empresa tinha, um outro perfil foi selecionado, que tinha skills mais aderentes, ou momento, enfim, aí depende de cada situação, né? Mas ter essa habilidade de lidar com essas emoções. Porque a gente acaba criando vínculo, conversando com as pessoas, depois de 1 hora de entrevista, depois de conversar por telefone, depois de preparar para uma entrevista com o cliente, conversar apresentando o cliente para essa pessoa. A gente cria um vínculo com esse profissional, com esse candidato que a gente conversou. E depois você está dando uma devolutiva para ele. Que em alguns casos, a energia, a alegria de ser aprovado em uma oportunidade dos sonhos é a nossa alegria também. Mas, em alguns casos, a frustração por não ser aprovada em uma vaga também é a nossa frustração. Então, saber lidar com essas emoções que acontecem no dia a dia, eu acho que é um desafio. Mas quando você é apaixonado por pessoas e gosta de construir relacionamentos sólidos, eu acho que isso dá para fazer de uma forma mais leve. E eu ia falar justo isso, Miller, da frustração. Acho que esse é um grande desafio também, é saber lidar com frustração, não só dos outros, né, dos candidatos, que é super difícil, né? A gente tem que gerenciar não só as nossas emoções e a deles, mas a nossa frustração também, porque tem vezes que, a gente achou a pessoa certa, a gente está lá na reta final, fez um trabalho redondo, assim, super legal, candidatos top, cliente super feliz. Aí o candidato declina no final que aceitou uma outra proposta, surgiu algum outro imprevisto, resolveu ser expatriado, resolveu mudar de país, ou N coisas que acontecem, né? Ou o próprio cliente desiste, cancela a vaga ali na reta final por algum motivo, né, pontual, ou mudou o perfil, você está ali com o candidato perfeito, não, putz, a gente vai mudar o perfil, vai ser um outro perfil. Então, assim, é uma frustração também, né, assim, de muito trabalho que a gente investe, que a gente foca para atender o melhor e de repente a gente tem que mudar a rota. Então acho que aqui também tem esse ponto, a pessoa precisa ser muito flexível, né, muito fácil de adaptar com mudanças, né? Eu não digo mudanças de diretrizes da empresa, porque a nossa empresa é muito sólida, né? Então isso é muito bom, a gente tem uma estrutura muito boa por trás, mas mudança do dia a dia, né, de candidato, de cliente, que muda de ideia, que muda de opinião, ou que muda, né, de opção. Então saber ter resiliência, né, também no dia a dia, nesses desafios, assim, acho que isso é um ponto também bem desafiador da profissão. A gente tem 2 agravantes gigantescos de mercado, até complementando, né, Maria? A gente está falando de um mercado que a gente está com as taxas de desemprego derrubando a todo momento, principalmente para mão de obra especializada, que é onde a gente entra trabalhando, ou seja, 4, 5, 6 processos rodando para cada candidato nosso e a gente tem que gerenciar isso, então o prazo é algo que aparece todo momento para a gente lida todo momento com prazos, porque isso é importante para a gente conseguir entregar valor e fechar posições e entregar resultado para os nossos clientes e para os nossos candidatos, e naturalmente a gente está num mercado muito dinâmico. A gente teve aí contextos aqui, Porto da China fechou, eu tive cliente que entrou em hiring freeze, porque falou assim, eu não sei o que vai acontecer com o mercado, preciso segurar. Então o mercado muda a todo momento, e isso tem tornado cada vez mais difícil para contratar profissionais de uma maneira mais ampla, né? E tá junto com a profissão, vem junto aí no job description. Teve uma matéria na Época Negócios, né, que inclusive teve a participação muito intensa de 2 gestores da Robert Half, que são o David King e o Fernando Mantovani. O David King é diretor para Canadá e América do Sul e o Mantovani para América do Sul, né? Vou deixar o link da descrição aqui, o link do podcast, dessa matéria aqui na descrição do podcast, que vale a pena dar uma lida e vai muito em linha com o que vocês estão falando e que você acabou de falar, Caio, que o mercado é muito dinâmico, né? É incrível dizer isso, né? Porque ao mesmo tempo em que você vê faltar emprego para um certo perfil, você vê faltar vaga, faltar profissional em outro perfil, né? Onde é que está faltando o profissional? Pergunta super relevante, Cássio, porque o que a gente enxerga? Tem contextos diferentes em mercados diferentes. O mercado está altamente dinâmico,
Isso aí, naturalmente, acaba criando uma bagunça em termos de oferta e demanda. Então, a gente começa a enxergar, digamos assim, estruturas crescendo do dia para a noite, ou seja, a gente enxerga isso naturalmente dentro do mercado de tecnologia, mas a gente vê contextos de pleno emprego dentro de segmentos logísticos, dentro de segmentos com conjunto de habilidades específicas. Se a gente for falar de área financeira, fiscal, área contábil, olhar para skills, por exemplo, como habilidade no inglês, ou ter um profissional com skill na área de dados, a gente já tem uma dificuldade de achar esses profissionais. Então, a dinamicidade do mercado, ela acaba fazendo que a gente tenha novas demandas do dia para a noite. Isso não dá tempo, o mercado não tem essa elasticidade para acompanhar isso da mesma forma. Acho que vale a pena complementar, porque até um estudo que a gente faz, Cássio, o ICRH, né, que é o índice de confiança da Robert Half, que a gente faz do mercado. Quando a gente faz esse estudo, o que a gente traz? Por exemplo, o nível de profissionais com nível superior completo e acima de 25 anos que estão desempregados ou disponíveis no mercado, né? E aí, quando você faz esse recorte, o último estudo, e a gente está para lançar um próximo, né? O último estudo trouxe 5,9% de taxa de desemprego. E aí você pega esse número e coloca um filtro, como o Caio falou, de inglês, ou de uma skill de Excel avançado, que consiga fazer uma macro, consiga fazer uma tabela dinâmica. Esse número já cai drasticamente. Então, você encontrar o profissional que você precisa não é tão simples só porque a taxa de desemprego está alta. Então, além de todas as movimentações que o mercado acontece, sazonalidade, crises e etc., ainda tem essas questões de skills específicas para algumas posições. Miller, você chegou onde eu queria, né? Eu fiz a primeira pergunta para emendar a segunda, que é: e aí, então, o que o headhunter faz em cada situação, né? Ele tem que se adaptar, ele tem que ser um profissional versátil também para entender cada peculiaridade dessa, né? Como você falou, não necessariamente o mais qualificado é o mais difícil, né? Mas como é que funciona, então, do ponto de vista do headhunter? Tem uma cartilha que você fala, em determinado perfil atua de tal forma, ou é caso a caso? Eu acho que o segredo maior, Cássio, é estar atento às oportunidades. Então, eu vou dar um exemplo de como eu vim para parar na Robert Half, e aí já é um exemplo de como o nosso time de Talent Acquisition está atento a todas as possibilidades. Então, eu trabalhava numa outra empresa e trabalhava vendendo serviços, e estava tentando vender para a Robert Half. E aí eu fiz um contato uma vez, 2, 3, 4. No 7º contato, a pessoa da Robert Half, que não era especificamente da área de Talent Acquisition, mas já tinha sido Headhunter, ela percebeu, ela falou, poxa, esse profissional tem uma resiliência e tem uma skill que pode trabalhar conosco, por que não considerar? E aí indicou o meu perfil para a área de Talent Acquisition. E aí passei por todas as etapas e vim preparar aqui. Então, você não ensina... fique atento a todos os detalhes. Isso a pessoa precisa ter uma skill inata dela para enxergar oportunidade em cada desafio, em cada obstáculo que aparece. Então, a posição é muito difícil? Tá, é muito difícil, mas pelo menos uma pessoa no mercado inteiro consegue fazer aquilo. Eu preciso achar essa pessoa. E essa pessoa já trabalhou com outras pessoas, já respondeu para outras pessoas ou já liderou outras pessoas. E aí a gente já tem um caminho que pode ser traçado para encontrar o placement, que é como nós chamamos, o profissional que será alocado na posição que a gente está trabalhando. Aproveitando o momento ali mais nostálgico. Vai lá, Caio. E eu acho que tem tudo a ver no final do dia, porque aí eu dou um outro lado um outro lado da moeda. Eu venho de uma construção de carreira, eu comecei trabalhando na indústria, eu comecei como estágio, sou engenheiro de formação, comecei estagiando dentro da indústria de óleo e gás, estágio curto, tive algumas passagens também durante minha graduação em startup, segmento de educação, algumas coisas breves, mas construí minha carreira dentro da indústria, na área de projetos e indústria de autopeça metal mecânica. Fiz uma migração para outro setor, fui para o setor de tecnologia, venda de software e solução para transformação digital, e aí a partir disso, o olhar de oportunidade, fui abordado, me encontraram ali com relação às habilidades e competências que eu vinha desenvolvendo e fiz minha migração para Robert Half. Muito grato por essa migração, tive um friozinho de barriga na época, mas muito grato. Mas vejo que ela está muito conectada com o que a gente precisa fazer como consultor. Por quê? O recrutamento que a gente faz ele é especializado.
num contexto de mercado de candidato, que a gente fala, ou seja, o ritmo é ditado pelos candidatos que estão buscando as oportunidades, não por quem está oferecendo as vagas, porque tem basicamente mais vaga que candidato. Eu preciso ser consultivo com o meu cliente, eu preciso chegar para ele e falar assim, beleza, o perfil que a gente tem é esse, tá, esse perfil a gente não tem budget, ou esse perfil a gente não tem disponibilidade, ou esse perfil os profissionais não querem migrar para esse setor por um contexto de mercado. E se a gente olhar para outro tipo de indústria? E se a gente olhar para um outro tipo de perfil, por exemplo, eu não vou falar de um profissional que é especialista nesse tipo de tecnologia, mas ele trabalha com uma outra ali do lado, de repente ele vai ter uma curva de aprendizado mais lenta, mas você vai conseguir preencher essa cadeira. Eu acho que o custo da oportunidade justifica. Ou seja, a gente tem que olhar com um papel muito voltado para o mercado, ou seja, eu conhecer os setores que eu estou trabalhando, eu preciso saber falar de engenharia, eu preciso saber falar de tecnologia, eu preciso saber falar de logística, de operação, para de fato dar alternativas. Porque o meu objetivo no final do dia é resolver o problema do meu cliente. Fala assim, beleza, a gente precisa ser consultivo. Eu tenho um custo dessa posição ficar aberta por muito tempo. E às vezes esse custo é faturamento, às vezes esse custo é redução de custo, às vezes esse custo são obrigações acessórias que não vão ser cumpridas. Então, esse entendimento do o porquê que a gente precisa resolver esse problema e como a gente pode resolver está muito intrínseco à própria construção profissional da gente, antes mesmo de entrar na Robert Half. Pegando o gancho, então, Mari, queria voltar numa coisinha que vocês falaram agora há pouco aí. Que história é essa de que tem vaga para Red Hunter? Gente, tem vaga para Red Hunter. Pode deixar, Cássio, meu e-mail também nesse podcast. Não, mas temos vagas hoje para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Campinas. Então, a gente está crescendo muito, a Robert Half está crescendo, né? Nossa operação no Brasil também está em crescimento, então a gente está contratando pessoas de fato com esse viés, né? Se você tiver uma experiência comercial, é super interessante para a gente, pelo menos uns 2 anos aí comercial, prospectando novos clientes, né? Apresentando também serviços. Mas o mais importante é ter essa paixão por pessoas, é querer realmente conhecer a história, entender o perfil de cada um, ter uma boa comunicação, alta energia. Se você veio via de recrutamento, também temos posições focadas só em recrutamento, né? Então a gente tem hoje 3 perfis aqui, Cássio. A gente tem um perfil como o dos meninos aqui, que é o Red Hunter 360, que faz comercial e recrutamento, mas também temos posições só de comercial e só de recrutamento em algumas das nossas áreas. Então, se você estiver interessado, quer fazer essa mudança, quer começar a trabalhar impactando vidas, né? Não só vendendo um produto ou vendendo um serviço, mas também impactando, né? Trazendo valor agregado aí para o cliente também, a gente está com essas oportunidades em aberto. Para recrutamento, geralmente são pessoas que tenham pelo menos 1 ano aí de experiência. O inglês na Robert Half é um grande diferencial, devido a sermos uma empresa americana, a gente tem alguns reportes para fora, mas não deixe de nos acessar, perguntar, querer conhecer um pouquinho mais aí, que a gente pode também contar um pouco mais em detalhes para vocês. Se me permite, Cássio, só aproveitando o gancho Vai que a lá, Mari Miller. trouxe, de impactar vidas, né, e de paixão por pessoas, queria compartilhar um case rápido aqui que realça isso, né, que reflete isso de impactar vidas. Quando eu entrei aqui na Robert Half, eu entrevistei uma moça, para mim moça, né, mas para ela senhora. Ela tinha acabado de sair depois de 15 anos numa mesma empresa, né. E na entrevista, muito boa tecnicamente, a profissional, conseguia resolver muitas atribuições na área financeira, mas ela me falou, Miller, vou abrir o meu coração contigo e eu acho que eu não vou conseguir mais ser recolocada, porque eu já tenho uma idade avançada e acredito que o mercado não está aberto para mim. Eu falei, se você me permite fazer uma analogia, porque eu gosto de analogias, então imagina que você está na sua casa, falei o nome da profissional, né, que vou manter em sigilo aqui, falei, imagina que você está na sua casa e um cano entope, e você não consegue tomar um banho, cozinhar, lavar uma louça, e vem alguém e conserta para ti. Te importa quem era esse alguém? Qual era a idade desse alguém? Ou o que te importa era a competência que essa pessoa tinha e que resolveu o seu problema? Ela falou, realmente, importa a competência que essa pessoa tinha. Falei, então leva isso amanhã na entrevista com o cliente e apresenta o que você consegue resolver. Foca nas suas competências, nas habilidades que você tem para resolver os problemas de negócio que esse cliente tem. E aí ela foi para a entrevista com o cliente no dia seguinte, foi aprovada e até hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, ela está nesse cliente ainda. Que legal, Legal. olha só, bacana. Boas histórias aí. Bom, E até complementando isso vai que o lá, Miller Mari. falou,
Desculpa, Cássia. Eu acho que um do papel do Headhunter também com os candidatos, a gente é muito consultivo com o candidato também, não é com o cliente, né? Então, assim, eu tenho certeza, e eu já experimentei na pele de candidatos que conseguiram a vaga devido a alguma dica que a gente deu, alguma orientação, e os meninos com certeza já viveram isso. Hoje mesmo eu tô com um processo assim, né? E aí a pessoa estava no processo e ele me comentou: ah, não, fulano de tal me ajudou já a refazer todo o meu currículo, porque eu tinha chamado ele para a gente refazer o currículo. E ele, não, o fulano de tal já me ajudou, que era uma outra pessoa que participou aqui do processo seletivo. Então é isso, sabe? A gente não está aqui para falar, nossa, esse currículo não está bom e deixa a pessoa seguir daquela forma, mas a gente ajuda ele a melhorar, a gente dá dicas, a gente fala, ó, por que você não faz assim? Se ele não passar aqui, ele já está com um currículo muito melhor para qualquer outra oportunidade que ele for participar, ele já está com dicas excelentes para uma próxima entrevista, o nosso feedback, ele é consultivo, não é só, tipo, ligou, ó, você não passou, tá, obrigado. Não, ó, você não passou, infelizmente, teve esse ponto e esse, que eu acho que super dica para você no próximo, faz assim, faz assado, ou busca esse curso, busca aprimorar nesse ponto, e as pessoas agradecem o feedback, né, e eu sei que, assim, né, esse é o grande desafiador do recrutador também, devido a muita gente que a gente fala, é dar feedback, e eu vejo que a Robert Half também tem sido reconhecida por isso, muitas vezes, né, de falar, poxa, me deu um feedback consultivo, me deu uma dica, não consegui nesse primeiro processo, mas no outro eu consegui, ou numa outra empresa que eu fui, mesmo sem a Robert, eu pude usar as dicas e passei. Então, esse viés consultivo, né, do Headhunter, de querer, de fato, genuinamente ajudar aquela pessoa, também faz toda a diferença aqui no perfil que a gente busca. Duas coisas aqui para a gente fechar. Uma é só contar para quem está nos ouvindo uma curiosidade. O Caio e o Miller têm quase que a mesma idade de empresa, de Robert Half. Eles entraram com uma diferença pequena, né, de uma semana, e aí descobriram que moravam a uma quadra de distância um do outro. Tal. Por isso que tem esse entrosamento todo. Essa é a curiosidade que eu queria contar. E uma pergunta, agora, a gente está falando o tempo todo aqui do ponto de vista de quem contrata, né? Como é costumeiramente aqui no Robert Half Talks. Mas eu queria fechar com uma pergunta, porque todos nós que contratamos, circunstancialmente, também podemos procurar emprego. Isso faz parte da dinâmica da vida de todo mundo. E a pergunta que eu acho que qualquer pessoa queria fazer para vocês três, que são headhunters, né? Embora a Mari já esteja aí numa atividade de procurar os próprios headhunters, mas ela não deixa de ter esse DNA. Então, para vocês três headhunters, pergunta que todo mundo queria fazer é: como é que se chama a atenção de um headhunter, né? O que vocês olham na hora de achar aquela pessoa? Tem algum macete no LinkedIn? Tem alguma coisa que a pessoa faça, não para ludibriar, não para enganar vocês, mas para se tornar mais visível, para dizer, olha, eu estou aqui com a minha competência, me achem, por favor. Tem alguma dica? O que a Mari trouxe no último comentário é exatamente isso. Quando a gente fala de preparar os candidatos, a gente não está ludibriando, a gente está focando que esse candidato mostre o melhor dele. Fala assim, pô, você tem uma hora ali, você não pode falar a tua vida inteira. E isso é a mesma coisa para ele se tornar acessível para headhunters. Tem algumas dicas que vão relacionadas à carreira. Relacionamento é super importante, a gente recebe muitas boas indicações através de referências. A gente toma referência profissional, então super importante também ter uma construção de carreira que saia pelas portas das frentes, faça processos, né? Ou seja, entre nas empresas, tenha suas entregas, deixe as portas abertas, crie relacionamentos duradouros, que é o que a gente quer fazer também com os candidatos e com os nossos clientes do fim do dia. Mas quando a gente fala hoje de mercado de trabalho, hoje é muito tecnológico. Então a gente tem algumas plataformas que a gente olha mais para os profissionais para o mercado. O LinkedIn é uma delas. Uma plataforma hoje que uma das mídias sociais que tem uma boa divulgação para o mercado de trabalho, onde as pessoas se mostram. Então é muito trazer isso, né? Ou seja, trazer objetividade para o teu currículo, mas estar atento ao que o mercado está buscando. Você está se candidatando para vagas de tecnologia, na área de dados, por exemplo, pô, coloque lá descrito o que você fez, o que você entregou, as palavras-chave mais relevantes, e seja ativo, né? Tenha um perfil que se engaje, que troque, né? Que tenha uma rede social que as coisas estão atualizadas, que a gente consiga visualizar essa pessoa como aquela digitalmente, quase que no metaverso aí que o pessoal tem trazido à tona aí ultimamente, né? Eu queria até pegar um ponto que o Caio falou, e eu acho que é super crucial para isso, Cássio, é a questão do relacionamento. A gente até conversa sobre isso, e no começo da sua pergunta você falou sobre essa questão de, poxa, eu contrato, mas uma hora eu vou olhar para o mercado.
E é o que a gente faz, a gente constrói relacionamento. Se a pessoa está na posição de candidato ou se a pessoa está na posição de cliente, a gente trata da mesma forma. Porque o que vai ficar? É o relacionamento. Hoje você pode ser um candidato que eu estou te entrevistando e aí em determinado momento da sua carreira você vai virar o meu cliente. E vice-versa. Hoje você é meu cliente, mas por algum motivo da sua carreira, por desenvolvimento próprio ou por mudança de região, enfim, qualquer motivo que seja, você vai começar a olhar para outras oportunidades no negócio. E aí você vai me contatar e vai virar um candidato. Então, construir bons relacionamentos, tanto no seu networking, no seu ambiente de trabalho, quanto com o headhunter. Construa bons relacionamentos. Acho que uma dica prática, que quando você perguntou, a primeira coisa que eu ia falar, Cássio, seja legal com o headhunter. Acho que esse é o primeiro. Atenda o telefone. Brincadeira. Atenda o telefone. Não só quando você está precisando, porque é relacionamento. Hoje eu posso te ligar e você falar, nossa, eu não tô, Mariana, obrigada, tô super bem onde eu tô. Aí você pode me passar a indicação ou só manter o contato, mas você vai, tipo, depois, daqui 2 anos, surge outra oportunidade. Porque, assim, é um relacionamento a longo prazo. Você pode ver, até na própria Robert Half, a gente tem gente que está há muito tempo aqui, né? Tem gente que está há 10 anos, 8, 14, 13, né? Então, assim, é um relacionamento de longo prazo. Então, hoje talvez você não esteja procurando, amanhã você está. E aí, algumas dicas bem práticas de LinkedIn, Cássio, só para fechar. Complete seu perfil no LinkedIn, ponha palavras-chave, então, assim, da sua função. Quais são as palavras-chave da sua função? Quando você coloca os bullet points, não adianta escrever um texto enorme da sua atividade naquela empresa. Nome da empresa, tempo da empresa, bullet points. Quais são as principais atividades que você realizava? Isso nos ajuda, porque quando o headhunter vai buscar, ele põe as palavras-chave no LinkedIn ou vagas, Cato, ou em qualquer lugar, o banco de dados é enorme, então a gente precisa ter um guia e as palavras-chave que nos ajudam. Preenche o seu perfil inteiro. No LinkedIn ele tem um negócio lá que quando você preenche tudo, no final aparece perfil campeão, sinalizando. Isso quer dizer que você preencheu tudo e tem muito mais chance de um headhunter ou qualquer empresa, alguém que esteja buscando um profissional te achar. Então, dicas mais práticas, né? E na entrevista, ser objetivo, não ser monossílabo, né? Uma coisa é sim, não, você explica, traz os bullet points, eu acho que é muito importante na sua cabeça você ter isso, ordem cronológica, traz a sua experiência de trás para frente, de uma forma organizada, traz as principais atividades, não precisa ser muito extenso, porque depois a pessoa vai tirar a dúvida, você falou ali que você fez tal coisa, aí ela vai entrar mais em detalhes naquela parte que ela quer entender mais, porque também ser muito prolixo, falar muito, você não dá tempo nem do entrevistador te entrevistar, e o tempo acaba e você perde a oportunidade. Então, acho que dicas mais práticas e rápidas aí também. Perfeito. Tá aí. É isso que a gente queria saber. Muito boas as dicas. Confesso que eu não imaginava que vocês fossem responder. Tem muito mais do que só o LinkedIn, pelo que vocês trouxeram. Puxa, vocês deram um show aqui. Acho que, de novo, vocês falam com muito entusiasmo, com muita paixão do que vocês fazem. E isso é ótimo, né, para as duas pontas ali, para quem contrata, para quem é contratado, né, e acho que para o mercado em si, porque a profissão de headhunter já está consolidada hoje e acho que ninguém tem dúvida da importância dela. É uma atividade que não é questionada, né, isso eu acho muito legal. Então, parabéns aí pelo desempenho de vocês e deixa eu começar agradecendo na mesma ordem aqui. Mari, muito obrigado por participar um pouco aqui com a gente e, inclusive, por se deixar à disposição para novos headhunters da Robert Half. Obrigado, viu, Mari? Obrigada, amei, foi muito bom o bate-papo, contem comigo aí. Caio, obrigado a você também por participar hoje aqui, por contribuir e colaborar com o compartilhamento de tanta informação. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme, inclusive sigo a tônica da Mari, me coloco à disposição também, caso queiram ter um bate-papo ali um pouco mais informal sobre como foi mudar de carreira, como que é a vida de headhunter, a gente pode falar mais no offline aí também, 100% à disposição. Obrigado, gente. Legal, a gente sempre deixa aqui os perfis dos nossos participantes no LinkedIn, então estarão lá, é só entrar na descrição do podcast que vocês encontram a Mari, o Caio e o Miller, de quem eu me despeço aqui também. Miller, muito obrigado a você também. Eu que agradeço, Cássio. Foi uma honra dividir a mesa aqui com o Caio, com a Mari, contigo. E assim, se você quer mudar as vidas das outras pessoas e, por consequência, mudar a sua própria vida também, fale conosco, se junte a nós.
Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história. Trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Mariana Santos, o Caio Rodrigues e o Miller Gomes, da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?